Deus, uma igreja avivada, amém? Quantos aqui estão sentindo a presença do Senhor? Diga glória a Deus. Amém. Fica bem à vontade para glorificar o Senhor. Somos barulhentos, canelinha de fogo, cheio do retetê, tá? Fica à vontade para sentir a presença de Deus. Para você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Mas não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta até o final da pregação, porque alguns versículos é bom você voltar e dar uma olhadinha no que eu estarei falando. Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga telão. Pode acompanhar no telão, não tem problema, vamos lá. Diz assim. Antes de começar a ler, deixa eu dar o tema da palavra para vocês. Vencendo o processo para cumprir o propósito. Vencendo o processo para cumprir o propósito. Às vezes na nossa vida passamos por processos dolorosos, por circunstâncias difíceis, por dias maus. Mas em tudo isso Deus tem um propósito. Quando nós vencemos o processo, nós alcançamos o propósito de Deus na nossa vida. Então, tudo na nossa vida tem um propósito e nada é por acaso. Vamos ler? Diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio da espada. Observando que esta atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-la em julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior ao dia que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e siga-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo por meio do anjo. Ora, se era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Até aqui. Espírito de Deus, abra o entendimento dos teus filhos, dos meus irmãos, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que seu nome seja glorificado, para que curas aconteçam, para que milagres aconteçam. Espírito Santo, já vá, Senhor, agora nos corações,
trabalhando de uma maneira sobrenatural. Assim como aconteceu algo sobrenatural na vida de Pedro, aconteça nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. E todos que crêem, digam amém. O que temos aqui nessa leitura? Pedro, o líder da igreja, tinha passado aproximadamente 5 anos da crucificação de Cristo, e Pedro se tornou o líder da igreja, porque o próprio Jesus falou: Pedro, tu és uma pedra, e farei de ti uma igreja. Pedro era o líder da igreja, e Herodes perseguia os cristãos, e naquela época, fala que Herodes perseguia e prendia eles, porque essa atitude agradava aos judeus. Quem eram os judeus? Eram os próprios que conheciam a palavra do Senhor. Eram aqueles que sabiam, que inventaram uma mentira, que Jesus não havia ressuscitado, mas que os seus discípulos haviam roubado o seu corpo, que está lá em Mateus capítulo 28. Então Pedro foi preso, Tiago já estava preso, e nesse período mataram Tiago à espada. Tiago, discípulo de Jesus. Por que fazia isso? Sem um processo devido, sem um processo legal, judicial. Porque Roma era o jurídico mais avançado da época. Até a nossa Constituição é embasado na Constituição de Roma. Por que fazia isso? Porque isso agradava aos olhos de muitos. E Herodes era um ditador. Qualquer semelhança nos dias de hoje não é mera coincidência. Os cristãos continuam sendo perseguidos. E saiba de uma coisa: quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais o povo de Deus ora, mais o povo de Deus busca, mais o povo de Deus tem fé. A perseguição não para a igreja, a perseguição traz fervor, a perseguição traz alegria em servir a Deus. Não é porque às vezes a igreja está sendo perseguida que nós vamos parar. Não, vamos continuar falando de Jesus. Aleluia. E nessa leitura nós vemos uma cena de horror. Despiram Pedro, um homem digno, um homem que vivia para ministrar a palavra do Senhor, que não tinha cometido crime algum. Forjavam mentiras para prender o povo de Deus. Arrancar a roupa dele. E tirar a roupa de uma pessoa é tirar a honra. Até os escravos e criminosos tinham direito de estar com vestes rasgadas. Mas Pedro tirou tudo. Tirou a roupa, tirou a sandália, tirou a capa. E arquitetou uma escolta com 16 soldados. Fala aqui no versículo 3, você que está com a sua Bíblia aberta. O versículo 3 diz assim: observando essa atitude agradava os judeus, prosseguiu também a prisão de Pedro. Versículo 4. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma, total de 16 soldados. Por que Herodes mandou fazer toda essa escolta? Porque naquele tempo estava acontecendo tantos milagres, mortos ressuscitando, cegos enxergando, mudos ouvindo. Olha, as cadeias, as portas eram abertas, os cristãos saíam pela porta da frente. Então ele falou assim: tem que ser uma escolta muito grande, porque senão vai acontecer algo sobrenatural e ele vai sair andando. E eu vou te falar, nem os 16 soldados impediram que o anjo entrasse na prisão. Nada vai impedir de Deus fazer milagre na sua vida. Nada vai impedir de Deus trabalhar na sua vida. Quem está entendendo vai dando rajada de glória. E 2 ficavam dos lados, um de um lado, outro do outro, e Pedro com as mãos amarradas. O pastor Clodoaldo acabou de ler que a mão direita significa honra e a mão esquerda riqueza e prosperidade. Quando amarraram as mãos de Pedro, falou: eu estou te desonrando, você vai ficar calado, você não vai falar mais desse Deus, você não vai falar mais de Jesus. Nu, com as mãos amarradas,
com 2 soldados do lado. E Pedro dormia. Quem tem a consciência tranquila, dorme em travesseiro de paz. Quem tem a consciência tranquila, que faz o que é correto, pode estar na prisão, pode estar no buraco, pode estar sendo perseguido, dorme em paz. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, fique bem com Deus, para você dormir em paz. A maior riqueza na nossa vida é a consciência tranquila. É a consciência tranquila de ter feito e estar fazendo o que é correto. Pedro dormia e ele sabia que ele seria o próximo a ser morto. Tinha prendido Pedro para matá-lo. Pedro sabia que o fim dele era como o fim do Mestre Jesus. E eu creio que naquele momento ele achou que seria já esse momento. Mas eu vou falar uma coisa para você. Muitas das nossas tribulações não é o nosso fim. Muitas das nossas tribulações não é o nosso fim. É somente um treinamento de Deus para que possamos subir ao próximo nível. Pegue na mão do seu irmão, balança ele e fala para ele assim: essa luta que você está vivendo, não, mais forte, essa luta que você está vivendo não é o seu fim. Deus te trouxe, pode aplaudir Jesus. Deus te trouxe essa noite para você receber essa palavra. Enquanto eu preparava essa palavra, eu fui tendo muitas informações. Eu falei, eu não vou dar conta de terminar o esboço para ministrar domingo. Enviei uma outra palavra que eu já ministrei no grupo dos pastores, que a gente envia na quinta-feira. E aí eu fui orar com a pastora Bruna. E eu falei, pastora Bruna, eu queria tanto ministrar a palavra que Deus está queimando no meu coração. E ela falou, por que você não ministra? Eu falei, porque eu estou com excesso de informação. Eu tenho que resumir isso para que todos entendam. E ela falou, mas você deveria ministrar. A pastora Bruna está no online, que Deus te abençoe. E ela falou, não, então prega essa palavra. Eu falei, acho que não dá mais tempo. E fui embora. No outro dia arrumei minha casa. E estava muito cansada. Deitei no sofá. Olhei o horário. E era 3 da tarde. Cochilei. Passado alguns minutos, eu escutei a voz do anjo. Acorda, levanta. Só que a voz era a mesma do pastor Clodoaldo, porque ele é o anjo da igreja, né? Depois que eu entendi, ele é o anjo da igreja. Acorda, levanta. Eu acordei assustado, olhei no relógio, era 3h20, 15h20. Olhei para o portão, estava trancado. Olhei dentro de casa, não tinha ninguém, eu estava sozinha. Eu falei, é o Senhor, né? Eis-me aqui. Ele falou assim, vai no varal, tira as roupas, vai vir uma grande tempestade. E pregue a palavra que você estava preparando. Deus quer falar algo sobrenatural para você. Fica com o seu coração aberto, amém? O anjo deu 4 ordens a Pedro. A primeira ordem, ele falou, levanta-te depressa. Deus não quer ninguém caído e nem prostrado. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Cair nós vamos cair, errar nós vamos errar, falhar nós vamos errar. Mas toda vez que nós cairmos, Deus vai levantar um anjo. Deus vai enviar um anjo para te levantar. Aí você me fala, como que ele ia levantar? Ele estava amarrado. Mas quando ele tocou sobre Pedro, as algemas caiu das mãos. Deus está tirando as algemas das tuas mãos. As algemas que te impediam levantar a mão e glorificar. As algemas que impediam você profetizar. As algemas que impediam você dar glória a Deus. Deus está desamarrando tuas mãos. Deus está desamarrando tuas mãos para você ser um profeta, uma profetisa na sua casa. Pode aplaudir Jesus. Quando ele falou, levanta, as algemas caem. Meu querido, minha querida, levanta. Vai cumprir teu propósito. Talvez o inimigo, o diabo usou pessoas para te humilhar. Você passou por quebra de aliança. Você passou por traição. Você passou por engano. Mas Deus enviou um anjo para te levantar. E Ele está falando assim, o seu propósito não foi riscado. E não acabou o meu projeto no teu propósito. Está só começando. Levanta e anda. Pode levantar e andar porque eu estou contigo. Aleluia. Ele falou, levanta depressa. Se Deus está falando para você hoje, levanta.
Toma posse do teu ministério. Toma posse daquilo que Deus te chamou. É para hoje, não é para amanhã. Não, pastora, mas eu não posso vir hoje para Jesus porque eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda faço coisa errada. Irmão, você não dá conta de te mudar. Quem te muda é o Espírito Santo. Venha como estás. Pode vir que o Espírito Santo vai te mudar. Pode vir que o Espírito Santo vai te transformar. Pode vir que o Espírito Santo vai fazer o que homem nenhum dá conta de fazer. Aplauda Ele, glorifica Ele. Levanta-te depressa e vista-te. Roupa fala de honra. Quando Adão e Eva pecou e Deus foi ao encontro deles, eles viram que estava nu e Deus preparou roupa para eles. Sabe o que isso quer dizer? O pecado te desonrou, mas eu trago de volta a sua honra. Eu não sei aonde você foi desonrada, mulher. Eu não sei aonde você foi desonrada, moça. Eu não sei onde você foi desonrado, homem. Mas hoje Deus restaura a sua honra. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Diga glória a Deus. Deus pegou folhas e fez lindas roupas para Adão e Eva. O primeiro estilista foi Deus. Deus criou tudo. Deus formou tudo. O diabo nunca criou nada. Ele só destrói. Ele é o destruidor. Ele é o mentiroso. Ele é o pai da mentira. E eu vou te dizer uma coisa: afasta de pessoas mentirosas. Não admire pessoas mentirosas. Porque pessoas mentirosas é discípulo de Satanás. Porque Deus é a verdade. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e ela te libertará. Ela vai libertar de quê? Desse mundo de horror, desse mundo de engano, desse mundo de mentira, de trapaça. Essa terra não é o nosso lugar. O nosso lugar é no céu. E só vai subir quem está na verdade. Deus é o Pai da verdade. Siga essa verdade. Mesmo que essa verdade te leve a uma prisão, mesmo que essa verdade as pessoas levantam contra você, falam mentira contra você, te persiga. O próprio Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5: bem-aventurados sois vós, quando mentirem contra vocês, quando te caluniar, quando te perseguir. Quantos aqui têm passado por dias difíceis? Levanta a mão, diga eu. Glória a Deus, irmão. Bem-aventurado é você, porque você tem o reino dos céus. Nós não vamos ser perseguidos quando a gente faz coisas erradas, porque o mundo, ele está com inversão de valores. Parece que é bonitinho fazer as coisas erradas. O povo aplaude. A mulher, quando está lá na prostituição, tem um monte de amigo. O homem, quando bebe a cachaça, tem um monte de amigo. Quando vem para a igreja, os amigos falam assim: virou crentinho, é? Ô crentinho meia tigela. As pessoas perseguem a verdade. Sabe por que perseguem? Porque a verdade é a luz do mundo. E aonde tem a luz do mundo, incomoda. Incomoda, a luz incomoda, queridos. Pedro incomodava. As palavras de Pedro incomodavam. As palavras dos discípulos incomodavam. E a ordem era o quê? Mata, mata. Mata eles, para que não fale mais do mestre. Mata, e quanto mais matava os cristãos, mais o evangelho ia sobre a terra. Quanto mais perseguia os cristãos, mais força nós vamos ter para falar de Jesus. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Diga glória a Deus. E eu vou te falar uma coisa: não tema nada. Não tema a morte. Não tema o homem que mata a carne. Não tema a perseguição. Não fique com medo que seus amiguinhos vão afastar de você. O melhor amigo é Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem vida eterna. Deus está preparando os seus para subir para a glória. E eu vou te falar uma coisa: aquela mulher que falou que tudo que você quisesse, o cara lá de cima ia te dar, mentiu para você. Ele não vai nos dar tudo o que nós queremos. Ele vai dar tudo o que nós precisamos. Para Pedro, naquele momento, ele precisava sair do cárcere para cumprir o propósito. Mas como sair nu? Quando prende alguém, a primeira coisa que eles fazem,
fala, troca a sua roupa. Tira a roupa. Aqui no cárcere do Brasil, a família tem que levar roupas brancas. Camiseta branca, calção branco, chinela branca, sabonete branca, pasta dental branca. Tem que ser tudo branco. Se enviar qualquer outra cor, eles enviam de volta e o prisioneiro não recebe. Aqueles utensílios, como é que fala? Os kits de higiene tem que ser branco. Porque pode ser alterado para entrar alguma coisa. Mas para Pedro não entrou nada. Você sabe que no Brasil ainda tem muitas pessoas presas com perseguição política? Cristão que estava orando na porta do QG. 2 meses e não entrou um sabonete. E não entrou toalha. E não teve uma visita da família. Alguns estão pensando até mesmo em suicídio. E eu quero te pedir, Igreja de Cristo, ore por esse povo. Ore por esse povo. Ore por eles. Isso aqui no Brasil, mas nos países muçulmanos, pastores estão sendo mortos. Missionários estão sendo mortos. Nos países muçulmanos, eles estão matando os cristãos esquartejados. Como foi com o apóstolo Paulo. Porque pelo alto índice de ressurreição, matava e eles ressuscitavam. Matava e eles ressuscitavam. Eles começaram a esquartejar e enterrar cada pedaço em lugares diferentes. Quando matou Paulo, esquartejado, decapitou a cabeça dele, foi com essa intenção que ele não ressuscitasse. Mas eu vou te falar uma coisa, a nossa carne pode não ressuscitar, mas a nossa palavra nunca volta vazia. A palavra que nós semeamos é uma semente que vai germinar, que vai crescer, que vai dar frutos, e muitas vidas vão aceitar Jesus. Talvez você pensa, eu falo tanto de Jesus para os meus amigos, eu falo para minha família, ninguém dá crédito. Meu querido, a semente, para que ela vire uma árvore, primeiro ela tem que morrer. Ela morre para que nasce ali uma planta. Nós temos que morrer todos os dias para nós mesmos, para que a palavra que nós falamos possa surgir efeito no ouvido daqueles que ouvem. Quando o anjo falou, vista-se, ele quis dizer o seguinte: eu te dou honra para você cumprir o propósito que o papai te chamou para fazer. Quando José estava preso e ele foi convidado a estar na presença do faraó, a primeira coisa que fez foi mudar as vestes de José. Veste roupas novas, limpas, cheirosas, fez a barba de José. Quando o filho pródigo foi embora e foi comer junto com os porcos, ele arrependeu e voltou para o pai. Quando ele voltou para o pai, a primeira coisa que o pai fez foi mudar as suas vestes. Aleluia! Colocou veste, colocou capa e ainda mais colocou um anel no dedo. Aleluia! O pai estava falando, a minha aliança contigo não quebrou. Você quebrou a aliança comigo, mas eu não quebrei a aliança contigo. Você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter quebrado a aliança, mas Deus não quebrou a aliança com você. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da tua casa, Ele não desistiu da tua família. Aleluia. Em uma certa ocasião, um soldado perguntou para Pedro: e se eu aceitar a Cristo, e a minha família? Ele falou, se tu creres, tu e a tua casa será salva. É pela sua fé que a sua família vai ser salva. É pela sua fé que a sua família vai chegar a Jesus. Eu lembro do meu pai indo para a igreja e me levando. Eu era companheira do meu pai de ir para a igreja. E ele orava muito pela nossa família, até a 4ª geração. E ele virava para mim e falava assim, filha, eu não vou ver, mas você vai ver minha família rendendo a Jesus. E ele falava, não desista. E hoje eu prego o evangelho para que os passos de meu pai não fiquem em vão. Eu prego o evangelho porque eu lembro do meu pai sendo criticado pela família. Ele era o único cristão da família, da parentela, e todos zombavam dele, não dava ouvido para ele. Mas quando ele foi, ele passou a capa para mim. Ele falou, filha, continua, fala de Jesus.
Eu era tão tímida, tão tímida, tão tímida. Eu falava, Deus, como que eu vou falar de Jesus? Eu tenho vergonha de pegar um microfone, eu tenho medo. Então eu comecei a ministrar no colégio. Eu comecei a ministrar para as coleguinhas. Eu ministrava para as pessoas que estavam do meu lado. Ministrar não é um microfone, ministrar é pregar a palavra onde você estiver. Só que os propósitos de Deus eram maior do que o meu. Aí Ele coloca o pastor Clodoaldo na minha vida. E no primeiro mês Ele falou assim para mim: você gosta muito de ler, você vai pregar. Eu falei, misericórdia, não quer não. Quer não, não, eu estou feliz como esposa de pastor. Aí Ele falou, seu chamado é para pastora. Pouco se falava em pastora 23 anos atrás. O máximo era missionária. E Ele falava, você é uma pastora. Você é uma pastora. Quando alguém liberar uma palavra profética na sua vida, pega. Quando alguém liberar uma palavra profética na sua vida, agarra. Quando alguém liberar uma palavra profética na sua vida, não deixa de crer, porque Deus está nessa palavra. Cadê as palmas? Cadê a rajada de glória? É para Ele, não é para mim não. Tudo a Ele a honra e a glória. E Ele foi me instruindo na palavra. A primeira ministração chorei 15 minutos. Fui com medo, tremendo, quebrei 2 dentes da frente, tanto bateu o microfone. Mas fui. E eu quero te dizer uma coisa, mesmo com medo, vá. Vá, meu querido. Cumpre o chamado de Deus na sua vida. Se o seu chamado é ser um anfitrião de célula, seja aquele anfitrião mais maravilhoso que receba as pessoas com alegria. Se o seu chamado é ser um líder de célula, faça essa célula com muita alegria. Se o seu chamado é ser o sustentador da igreja, traga seu dízimo com alegria. Traga suas ofertas com alegria. Porque tudo isso é ministério, tudo isso é chamado. Eu não sei meu chamado. Quando você contribui na casa do Senhor, você já está contribuindo com o crescimento do reino. Você já está contribuindo com o seu chamado. E ele diz, segundo tópico, vista, eu já falei do vista, vamos para o terceiro. Aleluia, Jesus. Calce as sandálias. Efésios capítulo 6, versículo 15 diz assim: e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Calçar a sandália é conhecimento bíblico. Calçar a sandália é ler a Bíblia. Não tem como nós sermos crentes fervorosos, cristão avivado, se nós não lermos a palavra do Senhor. Eu tomei por princípio e um estilo de vida na minha vida. Quando eu acordo, antes mesmo de levantar, eu já leio um capítulo bíblico, faço a minha oração, depois eu vou ao banheiro. Todos os dias eu faço isso. Todos os dias. Não estou falando para me engrandecer não, nem para tirar a pedrinha da minha coroa. Eu estou falando para te ensinar, que talvez seja bom para você. Porque o meu cérebro funciona melhor pela manhã. Pela manhã, eu sempre gostei de estudar de manhã. Eu faço a faculdade pela manhã. Meu cérebro está mais preparado pela manhã. Eu não sei como é o seu, talvez é à noite. Faça no momento que seja melhor para você. Mas para mim é pela manhã. E ele falou, calça as sandálias. Mas espera aí, quando prende alguém, suas roupas, seus sapatos ficam em outros departamentos. Não fica lá na jaula. Não fica ali no cárcere. Por que o anjo falou calça? Porque ele já tinha passado nos departamentos tudo que era necessário. Pegado tudo que Pedro precisava e levado para Pedro. Tudo que você precisa, o anjo já passou e já pegou. Agora pega aí, meu irmão. Pega aí, minha irmã. Ele está te dando. Pega aí, é pela fé. Porque a fé é a espera das coisas que não se vê, mas que confia. Que confia. O anjo está dando a saúde, o anjo está dando a alegria, o anjo está dando a cura, o anjo está passando por aí. Aleluia. Eu fico maravilhado com a glória de Deus. Enquanto eu lia, eu dobrei meu joelho, eu coloquei a cara no chão, eu falei em línguas. Porque antes mesmo do anjo chegar no cárcere, ele já havia pegado o que Pedro precisava. Antes mesmo de você fazer uma oração, Deus já está providenciando o que você precisa. Aquele sonho, aquele projeto, aquela necessidade. O anjo já está vindo com a provisão. Aleluia, aplauda Jesus. Talvez a provisão que você precisa hoje é a paz na sua casa.
A paz na sua família, porque paz não se compra, paz não tem na farmácia, paz não tem no supermercado, paz não tem no açougue, paz não tem no consultório clínico, paz não tem no hospital, paz só tem em Jesus. Paz está lá no seio do Mestre, e o anjo está te dizendo: eu te dou a paz que o mundo não te dá. Eu te dou a paz que você não consegue. Eu te dou a paz que você precisa para viver bem. Nós não precisamos de muito para viver bem. Nós não precisamos de muito dinheiro. Nós não precisamos de uma casa grande. Nós não precisamos de um carro do ano para viver bem. Nós precisamos estar bem com Deus. Porque quando estamos bem com Deus, tudo vai bem. Tudo vai bem. Minha discipuladora sempre me fala: quando nós estamos bem com Deus, tudo vai bem. A gente sabe lidar com nossa família, com as pessoas que nos desonram, com as pessoas que nos perseguem. Porque eu vou te falar uma coisa, meu querido: quem nos defende é Deus. Está falando mal de você? Deixa Deus te defender. Está te criticando? Deixa Deus te defender. Está falando nas suas costas? Deixa Deus te defender. Não perca sua alegria porque as pessoas estão te perseguindo e falando mal de você, não. Não perca sua paz, não tira seu sono. Deita e dorme. Deita e dorme. Fala para o irmão que está do teu lado, acorda ele, que agora não é para dormir não, é depois. Acorda ele aí, fala: irmão, deita e dorme. Não, vocês falou baixo demais, está parecendo que está precisando de remédio para dormir. Balança ele, fala: irmão, deita e dorme. Quarta ordem: pega a tua capa e siga-me. Capa é autoridade. Satanás usou Herodes para tirar a autoridade de Pedro. Vai ficar calado. Tirou a liberdade. Nos dias de hoje não é mera coincidência, queridos. Tirou a liberdade de Pedro. Igualzinho Saul fez com Davi, né? Saul, quando quis calar Davi, colocou a maior escolta de Israel para perseguir Davi. O que Davi fez? O que Davi fez, crente? Fugiu. Fugir nem sempre é covardia. José, quando soube do decreto que mataria todos os primogênitos, o anjo foi lá e avisou José e falou assim: pega o menino, pega Maria e vai para o Egito, porque vai morrer todas as crianças. A palavra do Senhor fala assim: fuja da presença do mal. Queridos, o demônio a gente repreende no nome de Jesus. A tentação nós temos que fugir. Aparece aquele homem bonitão para as meninas, né? Ah, eu só caso com você se você ficar comigo. Minha irmã, foge. Foge que é laço. Chuta que é laço. Vai casar não, irmã. Não vai. Vai casar não. Se você tem que pagar esse preço para ter uma aliança, irmã, Jesus já pagou o preço na cruz. Você não precisa fazer isso não. Se valoriza, se ame. Chuta que é laço. Chuta que é laço. Eu falava: se o rapaz me chamar para namorar e vir com mão boba, ele vai voltar com a mão boba na orelha. É, ué. Se valoriza. Se valoriza. Não tira sua capa de autoridade. Os irmãos de José, quando o invejaram, o que eles fizeram? Arrancaram sua capa. Foi ou não foi? Matou um cordeiro, jogou lá em cima. Mas eu vou te falar uma coisa: foi a melhor coisa que os irmãos de José fez para ele. E eu vou te falar uma coisa: José era o filho primogênito de Raquel. E todo primogênito tem que ser consagrado a Deus. Todo primogênito tem que ser consagrado. Lembra que eu falei que eu consagrei o meu primogênito? Muitas pessoas falam assim: pastora, prepara uma palavra e prega. Eu vou preparar. É muita informação, eu vou ter que reduzir. Mas eu vou dar uma pincelada para vocês. Todo primogênito tem que ser consagrado, os outros apresentados. Quando ia se consagrar um primogênito, levava um cordeiro para o sacerdote. Aquele cordeiro não era do templo, era do sacerdote. O sacerdote sacrificava aquele cordeiro e fazia como ele quisesse. É dele. Isso acontece no Novo Testamento? Sim. Jesus, quando nasceu, passou o período de Maria, foi levado ao templo.
Eles não tinham condições de ter um cordeiro, porque era uma família humilde. Levaram 2 pombinhos. Lá no Velho Testamento você pode ler. Quem não tem condições de dar um cordeiro, leva 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Aquilo decretava pobreza. Jesus veio no lar pobre, humilde. Quando os irmãos de José matam o cordeiro e jogam o sangue, eles pagaram o preço da consagração de José. Naquele momento eles destravaram a vida de José. Eles achou, vai acabar José, ninguém mais vai falar de José, José vai ser esquecido. Vende José. Oh glória. Vende para os medianitas. Os medianitas levam ele para outro país, para o Egito. E lá eles acharam, ninguém mais vai falar de José. O meu pai não vai mais lembrar de José. Ninguém vai saber quem é José. Quando alguém esquecer de você, Deus não vai esquecer de você. Oh, aleluia! Aleluia! José vai para o Egito, fica 12 anos sofrendo, mas depois do processo de 12 anos, ele se torna o 2º homem mais famoso do mundo. Oh, aleluia! Satanás quer te prender na angústia, na depressão. Satanás quer te prender na humilhação. Satanás quer matar teu projeto. Satanás quer que você tenha uma fuga. E eu quero te dizer, se for para fugir, foge da presença do mal, mas nunca fuja da presença do Senhor. Rei Davi, quando caiu, ele falou assim para Deus: arranca tudo de mim, mas não tira a tua presença. Em palavras minhas, ele quis dizer o seguinte: tira minha coroa, tira minhas riquezas, tira a glória que tu me deste, mas não tira a tua presença da minha vida. Não saia da presença dele. Não saia da presença dele. Pega a tua capa. Pega a tua capa. Quando Elias foi para Ti no redemoinho de fogo, o seu discípulo Eliseu falou assim, ele perguntou para ele: o que você quer? Ele falou: quero tua capa. Ele podia ter falado assim: me dá a escola dos profetas, me dá teu ministério. Ele falou: me dá a tua capa. A honra que Deus te deu eu quero. Filhos, não fica correndo atrás de herança. A tua herança Deus já te deu. Tem filhos que matam um ao outro por causa de herança. Persegue por causa de 10 mil reais, 20 mil reais. Olha, o que Deus tem para te dar, Ele vai te dar. Quando forjaram a morte de José, foi para tomar tudo que José tinha. Só que José não precisou de nada da herança de Jacó, a não ser a palavra. E antes de Jacó partir, José vai até ele. E Jacó passa todas as bênçãos para José. José, está no livro de Gênesis, o último capítulo. Você será como a árvore frutífera, e os seus ramos florescerá. Não corra atrás de riqueza. A prosperidade segue os que crê. Se no nosso projeto e propósito de Deus precisar de riqueza, Ele vai dar. Se não precisar, aleluia e glória a Deus por isso. Não queira calçar os sapatos que não é teu. Não queira um ministério que não é seu. Talvez o nosso ministério é ser um líder de célula, o outro é ser um supervisor, o outro é ser um pastor de governo. Seja feliz no sapato que Deus calçou no teu pé. Não tenta também pegar a capa do teu irmão, rasgar a capa do teu irmão. Quando foi levado Jesus para a cruz, fala que os soldados pegou a capa de Jesus e rasgou ela. Quer dizer, eu estou rasgando a sua honra. E pegaram, cada um pegaram um pedacinho da capa. Mas na verdade, eu creio que na verdade, aquele momento, os olhos daqueles soldados se abriram. Eu creio, não está escrito, isso aqui é Ivone, que o tempo que as pessoas mais acreditaram que Jesus era o Messias foi ali na cruz. Foi ali na cruz. Porque Ele era inocente. Ele deu a vida dele por nós. E eu vou falar uma coisa. Coloca-te na posição que Deus te chamou. Para de fugir da presença de Deus. Fala que quando Pedro estava preso, você que ficou com a sua Bíblia aberta, versículo 12, só para me encerrar.
Versículo 12 fala assim: depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de Jesus. A última vez que fala em Maria na Bíblia. Mãe de João, irmão de Jesus, meu irmão de Jesus, também chamado Marcos, onde estavam muitas pessoas reunidas orando. Quando sacrificaram Jesus, Jesus deu uma ordem a João. Ele fala: mulher, eis aí teu filho. Ele está falando: João, pega Maria e tira daqui. João pega Maria e leva para Éfeso. Éfeso é uma cidade romana, de Roma. A segunda maior potência de Roma era Éfeso, potência financeira. Maria morava em uma casa de janela e alpendres. Ela era sustentada pelos discípulos. Quem tinha casa com 2 portas e alpendres eram pessoas ricas. Jesus passou na vida de Maria e deixou ela muito bem. Aqui está a prova disso. Se Jesus passar na tua vida, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas eu vou te falar uma coisa: não deixe ele passar não. Fala: vem aí, entra e faça morada. Faça morada na minha vida. E fala que a casa de Maria era uma igreja, era uma célula. Enquanto prendia os discípulos, Maria orava. Mulher, ora na sua casa. Mulher, levanta a mão na sua casa. Levanta a mão lá no quarto, na cozinha. Vai no quarto de madrugada, ora na cabeça do teu filho. Vê que ele assusta, vai lá e bota a mão e fala: Deus abençoe esse menino. Que ele cresça, Senhor, na sabedoria. Que ele cresça na prudência. Que ele fuja da presença do mal. Vai lá na cabeça do teu marido e fala: Deus, aviva esse homem, Senhor, que ele seja um homem de oração, um homem de autoridade, um homem próspero. Mulher, você é a coluna de oração da sua casa. Ah, mas meu marido tem que me chamar para orar. Tem que chamar não, irmã. Acenda a lamparina. Vem, o ministério de louvor vem. Eu não falei que eu tinha acesso de informação. Eu posso pregar aqui a noite inteira. Só essa palavra. Só essa palavra. Eu fiquei dias, eu preguei ela para o pastor Miller. Falei: e aí, pastor Miller, como é que é? E ele: uhul! Falei: se eu não pregar logo, ele prega. Porque ele é desse jeito. Se eu não pregar, ele prega. E eu assim, tudo que eu tenho de rema, eu corro lá e conto para ele, né, pastor Miller? E ele: nossa, pastora, vai arrebentar. Vai arrebentar com a cara do cão. Né? Aleluia. Quando ele falou: siga-me, ele falou: ide. Mateus 28:19, Jesus diz: ide, pregai o evangelho. Pega na mão do seu irmão e levanta ele, fica de pé. Agora fala para ele: ide, pregai o evangelho. Suas mãos estão livres.